Olá, meus queridos alunos do nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de inglês e nós vamos relembrar um tópico gramatical já estudado, mas muito importante da gente estar sempre revendo, porque ele é parte fundamental do inglês, tá? De como se comunicar, de como ponderar seus pensamentos, tá bom? Então hoje a gente vai relembrar o first conditional ou o primeiro condicional. O primeiro condicional é uma estrutura usada para falar sobre possibilidades no presente ou no futuro. Essa página aqui vai explicar como o primeiro condicional é formado. Então a gente vai explicar aqui como ele é formado e quando usá-lo. Vamos lá, a gente já viu isso, mas vamos lembrar que aí aqui a gente não tem problema, né? Eu costumo dizer que o primeiro condicional, ele é o mais complicadinho dos três, porque ele exige um conhecimento de um tempo verbal que às vezes costuma causar problema, por mais simples que seja, que é o passado, o presente simples, né? Então a gente vai ter o if clause, que é o se, né? If significa o se. Então a gente tem um exemplo aí. If you study hard, né? Se você estudar muito, você estudar firme. E a gente vai ter depois a main clause, que é a oração principal. Aí completando, you will pass the test. So, if you study hard, you will pass the test. Você estudar muito, você passará no teste. Percebam que quando a gente fala no primeiro condicional, a gente vai ter nessa estrutura, nesse if, depois desse se, uma forma no presente simples, né? Que ela tá uma forma que tá, se ela, caso aquilo acontecer, né? Se você estudar, você vai desencadear algo no futuro. You will pass the test. Lembrando que a gente, quando for completar nos exercícios, eu já falei isso para vocês, é uma forma muito simples da gente não se confundir. A gente procura identificar esse clause, né? Esse if, esse se, porque sempre depois dele é quando a gente vai completar com o presente simples. A gente vai olhar qual é o pronome em questão, para saber como que a gente conjuga o verbo, se vai ser na terceira pessoa do singular, aí no caso tem aquele s, se é na negativa e é doesn't, ou se não é he, she, it, como é no caso aí desse exemplo, o you, a negativa dele é don't. Tá? A gente vai ver aqui alguns exemplos mais para frente. E do outro lado, na oração principal, é sempre o futuro. Então a gente vai ter ou o will mais o verbo, ou o will not, que a gente vê que é como o won't, que também vai estar marcando o futuro. Então vamos lá. A gente tem uma oração principal, né? You will pass the test. E a gente tem essa forma aí, né? Esse if clause, esse se. If you study hard. Então, se você passará no teste se você estudar muito. Essa é a formulazinha, né? Eu já passei isso para vocês no quadro, a gente já fez exercício. Você tem um if mais o sujeito e o presente simples. E do outro lado você tem o sujeito mais o will e o verbo na sua forma base, né? Essas formas podem ser invertidas, né? Por isso que eu falo, não é para decorar sempre que o if vai vir primeiro, portanto, logo em seguida, eu sempre vou começar, primeiro, igual exercício de preencher lacuna, eu sempre vou começá-lo com o presente. Não, eu tenho que colocar o presente simples no primeiro condicional sempre depois do if. Vai ter o if, o sujeito, e eu coloco o presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso falar, se você estudar muito, você passará no teste. Mas também posso dizer, você passará no teste se você estudar muito. Vamos lá, usando o primeiro condicional. O primeiro condicional é usado para falar sobre coisas que são possíveis no presente ou futuro, coisas que podem acontecer. Exemplo: If it's sunny, you will go to the park. Então, se estiver ensolarado, nós iremos ao parque, né? Perceba aí, depois do if, eu coloquei aí, a gente tem o verbo to be, né? Tá falando que se estiver,
no presente, ensolarado. Nós iremos. Lembrando que esses dois L's depois do we é a forma de abreviação de we will, tá bom? E aí depois eu tenho o verbo go to the park, então nós iremos. Então a explicação aí, ó, explanation. Maybe it will be sunny. Então talvez estará ensolarado, né? Isso é possível, that's possible. Vamos lá. Example. Paula will be sad if Juan leaves. A gente tem aí, ó, Paula estará triste, né? A gente coloca no verbo to be ele na forma base, que é o be. A gente não vai colocar will is, will am ou will are. A gente vai colocar will be. Paula will be sad. Paula estará triste. Ou seja, aqui eu já comecei pelo futuro no início, né? Se, if, Juan leaves. Lembrando aí, ó, como é Juan, né? Depois do if a gente tem que colocar presente. E como é o Juan, é uma terceira pessoa do singular, é o he. Lembrando, a gente tem que lembrar aqui, a única dúvida que pode gerar aqui é a gente ter que consultar nosso material sobre, caso haja dúvida, porque a gente fala disso muito, é o presente simples. O verbo, o pronome he, os pronomes he, she e it, quando a gente está falando sobre o present simple, a gente tem que lembrar que na afirmativa ele tem esse S, né? Pode ser S, ES ou IES, mas a gente tem que lembrar que ele não fica exatamente igual como se fosse outros pronomes. E que esse S do verbo quando a gente passa para negativa ou interrogativa. Vamos lá. Explicação dessa frase então. Então vamos lá. Paula ficará triste se o Juan for embora, né? Se o Juan deixar. Explicação. Talvez Juan irá embora. Partirá. Isso é possível. Vamos lá, outros exemplos. If you cook the supper, I will wash the dishes. Né? Se você cozinhar a ceia, eu lavarei os pratos. Explicação. Talvez você cozinhe, você irá cozinhar, né? E isso é possível. Muito bem, dando continuidade. Olha aí, ó, um outro exemplo aqui, a gente começando pelo if. If you don't sleep well, se você não dormir bem, you will get asleep in the classroom. Né? Então a gente depois do if a gente vai ter o verbo que está em questão aí nessa primeira, né, nessa primeira parte é o sleep. E aí ele vai estar na negativa. Qual que é a forma negativa no present simple quando é you don't. Então, if you don't sleep well, se você não dormir bem, e aí a gente completa ó, com a oração principal. You will get asleep in the classroom. Você vai ficar sonolento na sala de aula. Então vamos tentar aí fazer esses exercícios, né? Alguns exemplos aqui. Aqui a gente, vamos lá. If you, a gente já tem a primeira parte, né? E aí a gente já tem a segunda completa. É até muito mais tranquilo do que os exercícios que eu passo para vocês. Vocês vão ver, eu vou passar uma listinha no Google Sala de Aula, lá na barra atividades, e eu quero que vocês me respondam por lá, ok? Marque, façam as atividades e me dão uma resposta lá. If you eat, né? É AT. If you eat an apple every day, you will be very healthy. Porque se você comer uma maçã todo dia, você ficará saudável. Aqui o verbo eat, né? O verbo que é AT, ele vai ficar na sua forma base, sem conjugação, assim, sem marca, né, desinência de conjugação, porque a gente só coloca aquele S, só modifica ele quando ele é he, she ou it. Gente, eu repito isso o tempo todo, porque eu tenho, e funciona eu repetir demais, eu sei até cansativo, eu sei que às vezes eu sou cansativo com isso, mas é muito importante para a gente não confundir. Vamos lá, se nós não protegermos os elefantes, aí a gente já tem a primeira parte dela, né, do se, né, que é aí que vem o presente, ele está na negativa. If we don't protect the elephant. Então, pensa bem, a gente tem o pronome we, nós. Ele
Não tem, não é he, nem é she, nem it. Então a gente tem que usar don't na negativa e o verbo fica como ele fica normal, na sua forma base. Se nós não protegermos o elefante, e aí como é que a gente diz? Ele será extinto. Será é o verbo to be. Lembra que eu falei que a forma do verbo to be, quando a gente vai colocar ele depois da partícula de futuro, que é will, a gente coloca ele na forma be, né? A gente não conjuga igual nas formas do verbo to be. Não coloca am, is ou are. Então vai ficar it will be extinct. Muito bem, dando continuidade aí. Aí que a gente tem a seguinte situação, a gente já começa pela aquela parte do futuro. Né? Eu sei disso porque a parte que já está preenchida aí embaixo é a parte da possibilidade, né? Da condição, né? Do condicional. Se, eu tenho if. E aí eu tenho aí, ó, primeiro exemplo aí pra gente, do que eu estava falando aqui agora há pouco e do que eu sempre falo. A gente tem um pronome feminino, um pronome da terceira pessoa singular, he, she, it, e nesses casos ele vem, a gente tem que colocar o S, tá lá o S. If she cuts her hair, se ela cortar o seu cabelo, se ela cortar o cabelo dela, né? Aí a gente vai ter a forma para completar na oração principal. Essa oração se leria assim: ela ficará completamente diferente se ela cortar o cabelo dela. Então, como é que eu falaria? Ela ficará. She will get completely different if she cuts her hair. Muito bem, mais este exemplo. Vamos lá, vamos pensar em português aqui primeiro. Já tem a parte do futuro, então a outra parte é no presente, né? Já começo com a consequência. Você pagará um seguro mais caro se você, olha o verbo em questão entre parênteses que eu tenho que completar. Se você comprar um carro esporte, como que seria isso? O pronome não é you, quando é you, o pronome não há modificação na afirmativa, então ficaria you will pay higher insurance if you buy, da mesma forma que está no parênteses, a sports car. Muito bem. Aqui nessa frase a gente tem essa expressão be able, entre parênteses, no final, que é com ela que nós vamos completar a lacuna. E com ela a gente tem que pensar assim: você é be able significa ser capaz, né? Você será capaz, estará capaz, né? Estará apto a algo. E aí a gente tem essa frase aí, ó. You. Como que eu sei que aqui a gente não conjuga no presente simples nessa primeira parte, e eu sei que a gente coloca o futuro? Porque a gente tem sempre que lembrar que o futuro vem após a forma do if, do se, e ele está lá embaixo, né? Ele está aqui. Portanto, se aqui depois do if é a parte que já está o presente, a parte que vai essa primeira parte que está faltando vai ser a partícula de futuro, que é will na sua forma afirmativa. Lembrando que a forma negativa, quando ela foi indicada no exercício, ela vai vir um not antes desse verbo no parênteses. E aí, nesse caso, né, se for para colocar o futuro na negativa, é will not ou won't, W-O-N, apóstrofo T. Então, como que fica isso? You will be able to see better if you turn on the lamp. Você será possível de você enxergar melhor, você enxergará melhor se você ligar a lâmpada. Continuando aí. Aqui mais uma vez, a gente tem aqui no outro, a gente já procura o if e a gente vê que ele está completo. Então o que está faltando aí é a parte do futuro. A gente vai olhar o parênteses e ver que não tem um not ali dentro. Portanto, ele não está exigindo essa forma na negativa. Portanto, a gente vai colocar ele no futuro na forma afirmativa. You will get. Então vamos ler. You will get heart disease if you eat too much meat. Então, você terá uma doença cardíaca se você comer muita carne. Muito bem. If you don't put so much sugar in your coffee, aí eu tenho not, put on, né? You
Don't put on so much weight. Se você não colocar muito açúcar no seu café, você não vai ganhar muito peso. Olha aí. If a deer, né? Aí eu tenho que completar as duas, preste atenção. Na primeira parte, eu tenho um verbo get, barra, e o outro verbo eat. Então, vou completar com eles nas devidas lacunas da forma correta. Mas como que eu faço isso? Uma eu sei que eu tenho que completar no presente simples e a outra eu sei que eu tenho que completar no futuro. Mas qual? Seguindo de novo a regrinha. Depois do if é a parte que eu completo com o futuro. Então o primeiro verbo é o get. If a deer, né? Se um cervo. Então presta atenção. He, she, it. Cervo é um animal. É it. Ele está no singular, então ele tem um S. If a deer gets, G-E-T-S, gets into your garden. Se um cervo entrar no seu jardim, it, aí vem a parte que eu tenho que colocar a parte do futuro, né? Aí eu vou ver. Não tem o not antes do verbo. Eu vou falar que usar o verbo it na sua forma afirmativa no futuro, né? Usar o verbo it depois da forma afirmativa do futuro. It, ou seja, ele, né? Ele no caso o servo, it will eat all your plants. Então, se o cervo entrar no seu jardim, ele comerá todas as suas plantas. E para terminar aqui, vamos pensar que a gente tem o if I. Então, se eu, né? Se eu já tenho o se, eu tenho eu, o pronome eu. Se eu tenho o se, eu tenho que completar com o presente. Então, eu tenho o verbo aí cook, cozinhar. Então, se eu não tenho que alterar nada nesse verbo, porque não é he, nem she, nem it. Na afirmativa ele fica igual, tá ali na sua forma do parênteses. Ele não tem um not antes, então ele, portanto, ele não está na negativa. Então eu tenho que só tirar ele do parênteses e colocar lá. If I cook some eggs, se eu cozinhar alguns ovos. How many? How many? Quantos? Aí vamos pensar. Se a primeira parte é presente, a outra é futuro. Se não tem nada indicando dentro do parênteses que essa forma é negativa, eu vou usar a forma do futuro na afirmativa. How many will eat? Quantos comerão? Tá jóia? Pessoal, vou colocar para vocês no Google Sala de Aula uma lista de exercícios sobre o primeiro condicional. A gente está revendo muitos conceitos, conforme eu já falei com vocês. No inglês, chega uma hora que os assuntos se esgotam um pouco em termos de tempos verbais, em termos de noções gramaticais, e a gente só vai incrementando eles. E se a gente não está sempre revisando, a gente esquece. E a ideia é, cada vez que a gente voltar, a gente cada vez reter mais informação. Estou à inteira disposição de vocês. Lembrando que eu prefiro que vocês me deem todas essas respostas, encaminhem dúvidas lá nas atividades, quando eu postar nas atividades no Google Sala de Aula, porque é uma forma de estar registrado, mais simples, todas as dúvidas, as formas, as pessoas vão ver as dúvidas, ver eu respondendo as dúvidas. Tá joia? Um grande abraço para vocês.